Bem, Lena, vamos retomar um assunto que é de suma importância e que tivemos principalmente agora nessa virada do ano de 2024 para 2025, que são os gaúchos que se deslocam para o litoral norte aqui do estado. E a Polícia Rodoviária Federal fez como de praxe a sua operação de Natal e também de Ano Novo. E a gente traz um pouco sobre essas informações e todo esse balanço de atuação da PRF aqui no estado, se tratando também aqui de Cachoeira do Sul, pela BR-153 e principalmente da BR-290. Para isso eu vou conversar com Humberto de Araújo Gellen, que é chefe da delegacia da PRF de Eldorado do Sul. Primeiramente, Humberto, obrigado por nos atender. Faz um balanço sobre essa operação de Natal e Ano Novo, o que a PRF identificou de mais comum e principalmente a infração mais vista e mais registrada nesse período da virada de ano. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos. Então, a PRF ela sempre faz essa intensificação nas fiscalizações nesse período festivo e não foi diferente agora. Então, a gente reforça nosso efetivo na Operação Natal, depois a Operação Ano Novo. E nessas operações a gente teve uma estabilidade naqueles números que a gente gostaria que fossem zerados, que são os acidentes graves e as mortes. Elas se mantiveram no mesmo patamar de 2023. O que aumentou mesmo foi realmente os nossos esforços de fiscalização. Ou também as infrações. Infelizmente, talvez tenham aumentado porque a gente acabou fazendo mais autos de infração, lavrando mais autos de infração por vários motivos, né? Como ultrapassagens proibidas, o consumo de álcool, a falta do uso de cinto de segurança, inclusive também condutores não habilitados, muitos autos de infração por condutores não habilitados. Então, essas aí foram as principais infrações constatadas, até porque a gente foca nessas fiscalizações que trazem um perigo imediato, né? A gente tem algumas infrações previstas no Código de Trânsito, mas que não trazem um perigo, às vezes, imediato, como, por exemplo, a falta do licenciamento. Então, a gente acaba, nesse período, focando em uso do radar para flagrar o excesso de velocidade, comandos para fiscalizar ultrapassagem de local indevido. Então, principalmente aí nas nossas BRs da região, né, 290 ou 53, pista simples, né, uma ultrapassagem indevida ali é perigosíssimo, por causa do risco de colisão frontal. Então, a gente acaba focando nisso aí. Ok, tá certo. A movimentação nessa virada de ano, ela foi acima do esperado, principalmente das pessoas saindo aqui da região central, fronteira e buscando o litoral norte, principalmente até a região metropolitana e ali a partir da Freeway. A situação para o motorista ela é mais cômoda por conta da faixa ser em 3 vias e até o trânsito fica, de certa forma, mais tranquilo. Mas como chefe da delegacia de Eldorado, como você identificou essa movimentação agora nessa virada de ano? A movimentação de brasileiros, para nós, a gente não percebeu uma diferença. Ela sempre é bem grande, né, nessa época. O que aconteceu e a gente já esperava era uma movimentação maior de argentinos, né, devido à melhora na economia deles, devido à questão do dólar também. Então, já está previsto isso aí, que talvez cheguem esse verão cerca de 3 vezes mais turistas argentinos do que do ano passado. Então, e a maioria, né, acaba usando a 290, porque a maioria entra por Uruguaiana. Então, isso aí acaba impactando no fluxo, se somando aí o fluxo de brasileiros em direção ao litoral norte. Ok, tá certo. Chega a mudar um pouco o tipo de abordagem e até mesmo de observação quando o pessoal de fora, no caso os argentinos, acabam ingressando no Rio Grande do Sul e buscando o litoral gaúcho, o litoral de Santa Catarina, como a PRF observa e atua nesse tipo de situação de pessoas que vêm de outros países? A gente tem uma atuação especial para eles. A PRF desenvolveu, inclusive, um aplicativo que é bilíngue, então eles podem acessar esse aplicativo para obter informações,
importantes para eles, e então a gente tem esse cuidado para recebê-los bem, mas a gente também tem um cuidado de fiscalizá-los também de maneira, às vezes, destacada, porque, por exemplo, o pagamento da multa, eles têm que efetuar o pagamento das multas até sair do país. Então, quando eles estão em direção, na volta, eles já estão em direção à Argentina, ali já é devida a multa. Então, às vezes, a gente faz também comandos específicos para cobrar essas multas deles. E são essas multas, essas cobranças que acabaram diminuindo bastante as infrações cometidas por eles. Anos atrás, quando não havia essa cobrança, eles realmente não se importavam, né? Muito, então, cometiam muito mais infrações, se acidentavam muito no nosso trecho. Então, isso aí diminuiu bastante. E às vezes eles têm alguns hábitos, assim, eles cometem algumas infrações, parece que é, em proporção maior do que os brasileiros, e algumas infrações, assim, que a gente acaba não vendo muito aqui, como, por exemplo, tapar a placa, né? A gente, em uma semana, acho que flagrou cerca de 10 argentinos tapando a placa traseira. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, como eu falei lá no início da entrevista, o movimento ele segue agora durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Alguma dica para esse condutor que está prestes a pegar a estrada e, obviamente, se deparar com um movimento mais intenso, até mesmo de horário de saída, um horário mais indicado, você que está aí próximo à região metropolitana, para essa pessoa poder viajar com mais tranquilidade até o seu destino? Isso aí já é bastante batido todos os anos, né? Às vezes é porque, por causa do trabalho das pessoas, né, dos seus compromissos, elas acabam não tendo muita opção. Então, acaba, por exemplo, numa sexta-feira, né? Acaba todo mundo saindo depois do trabalho, né? Então, aquele final de tarde de sexta-feira, realmente o trânsito fica muito intenso em direção ao litoral. Segunda-feira de manhã, domingo de noite também, né? Principalmente domingo na volta. Então, todo mundo voltando. Então, se a pessoa quiser escapar do movimento mais intenso, teria que escapar desses horários, né? Final de sexta-feira em direção ao litoral, final de domingo em direção ao interior, são os horários de pico. Então, para escapar dos horários seria esse. E não tendo o que fazer, aí tem que ter paciência mesmo, né? Dirigir com paciência, mantendo uma distância do veículo da frente ali, mantendo a atenção, né? Que não é fácil, mas a pessoa tem que manter a atenção, porque a viagem fica mais longa, daí ela fica mais monótona, então é mais fácil a pessoa acabar se distraindo. Então, ela tem que manter essa atenção redobrada nesses momentos em que o trânsito está bem carregado e o fluxo fica naquele anda e para, anda e para. Antes da gente concluir, até acho que vale a gente ressaltar que é um projeto de lei que está em andamento, mas que se refere à questão de ultrapassagens em pista contínua, onde não é permitido essa ultrapassagem, se debate, além da multa, os pontos na carteira, a questão envolvendo a suspensão da CNH, se esse condutor for visto em flagrante fazendo esse tipo de ultrapassagem. Humberto, como você enxerga essa possível mudança dessa questão envolvendo a suspensão da CNH, enfim, todas as infrações relacionadas a esse tipo de ultrapassagem em lugar indevido? Já existe, né, desde 2014, uma suspensão automática para forçar a ultrapassagem. Quando o motorista ele faz a ultrapassagem e força com que o outro veículo tenha que sair da pista, por exemplo, ir para o acostamento. Para essa infração já existe a suspensão. Para ultrapassagem em local, por exemplo, em faixa contínua, ainda não existe isso. Aí tem esse projeto de lei. A PRF ela sempre vai apoiar todo o esforço legislativo que contribui para a segurança viária, né? Até porque a gente, na nossa função primordial, que é a fiscalização, a gente está restrito ao que o legislador colocar lá. E o endurecimento na questão da ultrapassagem, a gente vê como realmente importante, porque na colisão frontal, a chance de lesão grave e morte é altíssima, né? Então, é uma das, talvez seja o tipo de colisão mais grave que a gente possa ter, porque as velocidades dos veículos se somam. Então, realmente,
a gente entende porque o legislador, daqui a pouco, está querendo endurecer, e a gente acha que, né, realmente a ultrapassagem ela deveria ser vista de uma forma realmente mais firme, né? Porque a gente, assim, por todos esses anos, né, o Código de Trânsito Brasileiro existe desde 98, com todo o esforço que existe, processos de suspensão da CNH por pontos, e mesmo assim a gente ainda continua flagrando tantas infrações desse tipo, né, de ultrapassagem proibida em faixa contínua. Então, pelo jeito, a gente vai ter que acontecer isso mesmo, né? O país vai ter que endurecer a punição sobre esse tipo de infração. Ok, Humberto, obrigado por nos atender, sucesso, boa semana e que o trânsito aqui no Rio Grande do Sul, nas rodovias federais, permaneça estável, tranquilo e que as pessoas possam aproveitar o verão aí de uma maneira boa, sem aquele estresse no trânsito que a gente sabe que ele dobra, ele sobrecarrega, principalmente nessa época do ano. Obrigado, Bernardo. Boa tarde. Tá certo, Lena. Então conversamos com o chefe da Delegacia de Eldorado do Sul, Humberto Gellen, que nos atende gentilmente falando sobre a questão envolvendo o trânsito. Ele comentou sobre a operação de Natal, operação de Ano Novo, a presença de uruguaios, argentinos aqui no Rio Grande do Sul, buscando o litoral gaúcho, o litoral de Santa Catarina, a gente trazendo um panorama também da atuação da PRF aqui no estado do Rio Grande do Sul.